Olá, irmãs do grupo Mães Intercessoras. Que bacana ter você aqui para mais um áudio do livro Ira Arrancando o Mal pela Raiz. Me conta, já comprou seu exemplar desse livro? Como eu já disse em áudios anteriores, ele é um livro para você ter sempre, para consulta, para estudo, para fazer os devocionais e para que assim você e eu possamos crescer mais no conhecimento desse tema que é tão profundo e que faz tanta diferença na nossa vida, né? Mas bem, vamos lá para o nosso áudio 33 e nós vamos continuar tratando das acusações contra Deus. Lembra que nós estávamos falando sobre o que Calvino diz sobre a ira contra Deus. A solução para a ira pecaminosa contra Deus está no contínuo arrependimento de nossa incredulidade e rebelião remanescentes. Devemos rejeitar as mentiras que negam a bondade, o poder e a sabedoria de Deus, e devemos reafirmar sua retidão, seu amor e sua justiça. Devemos nos arrepender, sabendo que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4,6. Embora Carolina jamais tenha lido Calvino e se revoltaria com a ideia de chamar Deus de desmiolado, essas mesmas verdades precisam entrar em seu coração. À medida que estudava as passagens das escrituras citadas acima, ela começou a perceber que a raiz de sua ira contra Deus eram sutis acusações contra ele. Deus não deveria ter permitido que esse pesadelo acontecesse comigo e com boas famílias cristãs como a minha. Os propósitos soberanos de Deus. Antes de considerarmos nosso segundo princípio, aquele que guiou Carolina de volta a Deus numa direção positiva, vamos considerar uma variação comum do primeiro princípio. Como uma cristã madura, Carolina sabia, desde o princípio, que Deus estava envolvido na sua aprovação. Foi isso que motivou seu questionamento sobre suas ações. Domingos, todavia, não jogou a culpa por seus problemas sobre Deus. Pelo menos não a princípio. Domingos rapidamente atribuiu seu sofrimento a seu emprego. Um chefe exigente, competidores inescrupulosos e clientes desleais. E a sua lesão na coluna lombar. Com os problemas físicos e financeiros que ela trouxe. Ele vivia cronicamente irado com os outros e simplesmente contrariado com a vida em geral. Num certo sentido, Domingos tinha um compromisso com o Senhor. Envolvia-se regularmente com louvor na igreja e buscava orar e ler as escrituras várias vezes por semana. Foi por isso que reagiu à sugestão feita por seu pastor de que ele estava irado contra Deus sem perceber. Como muitos outros crentes em nossa geração, Domingos não conseguiu ver a mão soberana de Deus por detrás das dificuldades de sua ira. Correção. Dificuldades de sua vida. Perdão, irmãos. No entanto, quando Domingos veio a perceber, seus problemas não eram ocorrências casuais de um acaso cego. Chegaram até ele como atos providenciais do soberano onipotente que tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, 3. Domingos não havia percebido que Deus é a causa última de toda dificuldade, que ele usa cada provação para o bom propósito de nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Gênesis 50, 20, Jó 1, 2, 38 e 42, Romanos 8, 28 e 29. O primeiro momento decisivo para Domingos veio quando ele percebeu que Deus, em sua soberania, o havia colocado onde queria que ele, Domingos, estivesse. Isso, no entanto, trouxe um novo problema para Domingos. Antes, ele vivia irado com a vida, com as outras pessoas, com a natureza e com o mundo em geral. Enquanto Deus ocupava a periferia da mente de Domingos, ele jamais culpara a Deus por suas dificuldades.
Quando, porém, Deus se tornou o centro, quando Domingos concedeu a Deus seu lugar de direito no meio de suas lutas, das lutas de sua vida, Domingos irou-se contra Deus. Ele começou a arrastar Deus para o tribunal. Isso constituiu um progresso para Domingos? De fato, sim. Foi o primeiro e necessário passo em direção a uma alegria mais profunda e duradoura. Sair da ignorância para uma percepção da soberania de Deus é um sinal de progresso. O passo seguinte aconteceu quando Domingos estudou sobre os bons propósitos de Deus ao enviar tais provações. Como Carolina e incontáveis outros santos, Domingos percebeu que o Deus soberano que está por trás de seu espinhoso emprego e de sua coluna lesionada era também seu Pai amoroso. Ele percebeu gradativamente, a partir das Escrituras, que o Senhor estava usando essas provações para fazê-lo mais semelhante a Jesus, para trazê-lo para mais perto de si, para tornar evidente o pecado que ainda permanecia em sua vida, para provar um pouco do que o seu Salvador havia sofrido, para equipá-lo para ministrar compassivamente a outras pessoas e até mesmo para aumentar seu desejo pela volta de Cristo, pelo novo corpo e pela nova terra prometidos por Cristo. À medida que Domingos refletia sobre essas e outras verdades semelhantes, sua ira deu lugar à confiança em Deus. Domingos estava aprendendo a arrepender-se de suas exigências de que Deus agisse da maneira que ele queria. Estava aprendendo a amar a Deus por usar essas dificuldades para propósitos graciosos. É correto expressar suas perguntas a Deus com um coração de fé. Se a ira contra Deus é pecado, como podemos lidar com as nossas dúvidas e perguntas sobre suas ações providenciais, especialmente em meio a nossos sofrimentos? Será que devemos resignadamente reprimir nossas lutas de maneira silenciosa? Felizmente, nosso Senhor apresenta outra opção, o caminho que nos é proposto nas porções de lamento nas Escrituras. Às vezes, os crentes ficam perplexos pelas ações de Deus e confusos por suas aparentes incoerências. No entanto, as Escrituras nos ensinam a arte de lamentar de modo santo, aprendendo a reclamar com fé perante Deus sobre as calamidades que Ele envia. Por exemplo, o leitor atento de Jó 1 e 2 não consegue evitar a conclusão de que o próprio Deus é a causa dos infortúnios de Jó. Nos capítulos 2 que se seguem, ouvimos as queixas amargas e perguntas angustiantes de Jó. No entanto, ele jamais chega àquele estado fixo de culpar a Deus por seu sofrimento. Embora as perguntas de Jó jamais tenham sido respondidas, ele permaneceu fiel a Deus em seu coração. O Senhor que ele veio a conhecer de maneiras mais nítidas e impressionantes em Jó 42 era o mesmo Senhor em quem ele tinha confiado desde o princípio. Vemos a mesma coisa no livro de Lamentações de Jeremias. Ele reage ao recordar a mão do juízo de Deus sobre a sua nação. Ele atribui a devastação aos decretos de Deus. No entanto, nunca nega a lealdade pactual de Deus ou sua bondade essencial para com seu povo. Ele não refuta os motivos de Deus, nem o acusa de ser maldoso ou caprichoso. Ele luta, reflete e questiona, mas em última análise, ele descansa nas promessas divinas de restauração e bênção. Considere ainda o profeta Abacuque pouco antes da invasão babilônica, 600 anos antes de Cristo. Suas reclamações honestas, Abacuque 1, do 1 ao 4, 1, 12 e 2, 1, surgem não de ira contra Deus, mas da convicção de que Deus era de fato um juiz poderoso e um salvador amoroso. Suas perguntas refletem sua fé fundamental. Naturalmente, o mais rico depósito de lamentos bíblicos se acha nos Salmos. Ouçamos o clamor de Davi no Salmo 13. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia?
Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olhe para mim, responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. E os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Davi luta com aparente distância entre ele e Deus no meio dos ataques de seus inimigos. Ele questiona o aparente desinteresse de Deus e reclama da ausência sentida de Deus. Note-se, no entanto, que Davi fala com o seu Deus. Ele estava lidando com Deus. Ele se dirige diretamente a Deus. E ao invés de acusar Deus de alguma injustiça, Davi lamenta, introduzindo 4 vezes a expressão até quando? Verso 1 e 2. Leva a petição, verso 3 e 4, que resulta em confissão de confiança, verso 5, e compromisso de louvor, verso 6. Ele resolve confiar no amor leal de Deus, em sua bondade e em sua salvação. E assim nós concluímos mais esse áudio precioso. Eu desejo e oro que Deus ajude a se manter firme nesse propósito da leitura, da oração e do conhecimento sobre esse tema tão importante que é a ira, arrancando o mal pela raiz. Deus abençoe você, minha irmã.